muito obrigada ao nosso convidado Edson Ataíde, CEO e diretor criativo da FCB Lisboa, por estar aqui connosco reunido hoje a falar um bocadinho para a rúbrica A Falar Português é que a gente se entende, um bocadinho sobre o seu percurso e tudo aquilo que temos partilhado até agora e mais ainda que nos queira dar. Desde já, muito obrigada por teres aceito este convite. Muito obrigado pelo convite. Sim, e queria começar por te perguntar, ao longo dos anos foste convidado sempre para dar inúmeras talks sobre diversos assuntos e és um dos publicitários mais reconhecidos e premiados no nosso país, e parabéns por isso e muito gosto em poder estar a falar contigo por isso também. Diz-me uma coisa, o que é que tu acreditas que é mais importante nesta partilha de ideias e o que é que tu acreditas que cada vez mais esta comunidade criativa dá valor nesta partilha de ideias? Qual é que é a tua ideia sobre esta temática? É assim, eu desde a mais tenra idade, quando eu comecei a dar palestras, eu ainda estava nos 20 e poucos, eu sempre acreditei que é uma espécie de serviço público, uma espécie de devolução do meu conhecimento, da minha experiência para a sociedade. Então, sempre, no fundo, em mais de 30 anos a fazer isso, eu quase só tive dois temas principais, que uma é criatividade, ou seja, no fundo é a defesa da criatividade, é evangelizar as pessoas sobre a criatividade, e com esse tema eu fiz o país, no caso de Portugal, do Les a Les, aceitei, nem sei como, tendo visto meu dia a dia de trabalho, numa época em que não havia sequer internet, ou seja, eu comecei a dar palestras em 92. Então, Algarve, Madeira, Açores, Minho, Braga, Porto. Eu acho que eu pisei todas as universidades de todas as regiões do país. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, entre 10 a 15 anos, fui fazendo, digamos, uma fusão com o tema storytelling. Ou seja, sempre falando sobre a criatividade, mas aí falando um pouco mais sobre a estrutura narrativa. O objetivo é o mesmo, fazer com que as pessoas que ouçam sejam alunos de graduação. Eu dei palestra para idosos do Inatel, dei palestra para crianças em escolas primárias, universitários ou clientes ou ambientes de empresas. Fui convidado muitas vezes para empresas para falar sobre um ou outro tema, sempre com isso, ou seja, não é nenhuma verdade absoluta, é sempre uma demonstração de que nós podemos estar atentos para esse tema, que Portugal tem condições, tem pergaminhos, tem história, tem passado para mostrar que é possível fazer essas coisas andarem, tanto do ponto de vista criativo, mais lato até o criativo publicitário, ou então na narrativa, o nosso historial de autores, músicos, poetas, enfim. E é sempre surpreendente ver que, ao fim de cada uma dessas palestras, dessas milhares de intervenções, as pessoas sempre estão surpresas. Para mim é uma surpresa sempre estranha, porque assim, eu nunca trago nada que seja exatamente inédito. Ou seja, são coisas que existem e muitas vezes estão no repertório delas. Mas o mais importante é organizar essa informação a ponto das pessoas se sentirem motivadas a acreditar, a autoestima crescer e acreditar que podem fazer diferença. Mais e melhor. Essa é a minha base. Mas aí só a última coisinha, só para sempre tentando fazer de um jeito que não seja autoajuda de trazer por casa, ou seja, banha da cobra, que seja sempre com um sentido de realidade, pôr os pés no chão e dizer, sim, isso acontece, mas com trabalho. Ou seja, ninguém é genial por natureza. Sem trabalho, claro. Exatamente. Ou seja, eu dou o meu exemplo. Eu não sou gênio, eu sou um trabalhador. Como eu trabalho muito, eu consigo alguns resultados. Se eu fosse achar que eu era genial, eu não tinha conseguido nada, porque da minha cabeça sozinha não vai acontecer nada. Não vai conseguir. O tempo todo trazer algo para que as coisas aconteçam. É um trabalho constante. É um trabalho de Sísifo, aquele trabalho que nunca para. Todos os dias a gente leva a pedra para cima
para chegar à conclusão que no dia seguinte a pedra desceu e tem que levar a pedra para mim. Essa é a minha vida. É que a minha próxima pergunta seria até perguntar-te um bocadinho como é que tu sentes esta evolução, e acho que já percebi que é mesmo o trabalho nunca para, desde o filme Laranja, não é? Portanto, se eu não me engano, foi o primeiro Leão também, que também é teu e vosso e nosso ao mesmo tempo, não é? E já vi que é com este trabalho constante. Sim, como é óbvio, né? No Uhum, caso do filme da Laranja de Timor, é até mais engraçado que é o meu primeiro filme publicitário, uhum, por assim dizer. Eu tinha feito uns filmes promocionais antes, uhum, aqui no Brasil, nada de assim, Carnaval do Preto Baixo e uhum. confetes caindo em cima da lata de óleo, ou seja, não era publicidade, era outra coisa. Sim, sim, Então, sim. o primeiro filme que eu quis contar uma história até foi esse filme, e graças a Deus foi premiado. O único acrescento a essa informação do trabalhar muito é que eu também, de vez em quando, me dou tempo. Faço sabáticos Uhum, longos, de anos, de quase década, não trabalhando diretamente em publicidade, muitas vezes não trabalhando, que é a melhor uhum. coisa. O que eu acho é que, na minha maneira de ver o mundo, eu estou sempre a trabalhar Claro, porque eu estou sempre a colecionar cultura e história. claro. Quando muito que eu faço é fazer de vez uma paragem, às vezes longa, que é para aumentar o meu reservatório de possíveis ideias, Claro, e que claro, depois claro. eu vou usar durante muitos anos. Tu sendo criativo, então eu calculo que as ideias venham de todo o lado, não é? Portanto, tu podes estar. Mas, eu sempre fui assim, Sim, com a diferença que agora com a internet a coisa ficou mais intensa, porque hoje tem mais claro. informação. Uhum, Então, eu estou sempre vendo uma notícia e separo a notícia, ou vejo uma fotografia, separo aquela claro, imagem, claro, porque eu não sei o que é aquilo, nem sei para que é, e obviamente, a maior parte das vezes, não é para usar aquilo, mas aquilo é uma fonte de algo que eu sei que claro, eu vou usar em algum momento. claro, Ontem claro, mesmo claro. separei duas imagens, assim, não, eu não sei o que tem aqui, mas aqui tem Mas qualquer coisa, sabes tem que um tem qualquer conceito. coisa, exato. Então, esse conceito, eu vou pensar nele e vai me levar a algum lado. Eu já fazia isso antes, só que antes era mais complicado, era com livro, Claro. com jornal, Antes era com... mais pela observação também, não é? Sim, sim, mas isso nunca para. Claro, Eu estou trabalhando, no fundo, 20 horas por dia. claro, claro, claro. Mas isso é Até o. sonho, até sonho a gente Até aproveita. sonhas com isto. Até sonho a gente aproveita. Eu até Sonho com isso, tem qualquer coisa aí. tens que apontar logo para não te esqueceres e às vezes vêm coisas muito. Você esquece sempre, mas eu acredito muito nisso. Meu método de trabalho passa, e acho que quem trabalha comigo sabe isso, eu aprendi já há muitos anos, há décadas, não forçar a cabeça ao longo da noite, ou seja, eu não trabalho até muito tarde, eu começo muito cedo. Por Claro. quê? Eu por mais que seja, por mais importante que seja o projeto, eu tenho uma hora que eu tenho que desligar, eu tenho que cozinhar, fazer meu jantar, Claro, ouvir uma série, dormir e ir no dia seguinte, nem que seja 4 da manhã, acordar e aí eu vou pegar esse problema outra vez. E claro. sempre aparecem soluções mais fáceis no dia seguinte do que. Então, eu acredito que o nosso cérebro, ele Uhum. continua trabalhando enquanto a gente Claro, claro. está. E se você tem isso e consegue trabalhar assim, muito melhor, deixa lá Perfeito. o pessoal partir pedra lá sozinho. Exato, nem é um esforço, vem naturalmente. E não é, muitas vezes sim, o que parece impossível no dia anterior, no dia seguinte pela manhã, logo assim, opa, é aqui. Exato. Quantos e quantos projetos, quantas e quantas campanhas Não começaram surgiram às 6 assim, da manhã, às 7 da manhã, a partir do trabalho do dia anterior? claro. Foi também notícia que houve algumas alterações na dinâmica da FCB Lisboa. Como é que tu explicarias para nós percebermos um bocadinho melhor o formato de trabalho aí na vossa agência? No fundo, a pandemia fez uma coisa que obrigou todas as empresas a ir para casa, essa parte nós sabemos, mas, na verdade, havia um ponto no Uhum, nosso... A gente tem reuniões mensais com a direção executiva da empresa, né? Todos os meses tinha lá um ponto que era no item produtividade, aí havia um ponto, ideias para o teletrabalho. Foi um uhum. ponto de agenda que eu coloquei em 2015. E até a pandemia, tudo parecia que era impossível. A gente sempre Claro, tinha aquele slide, estava lá, claro, e a verdade é que tudo não andava. Ou seja, porque não dá, porque não claro, pode, claro, porque é claro. complicado, ninguém vai se adaptar, etc. Enfim.
Até que teve a pandemia e aquele ponto que estava lá escondido passou a ser a realidade. Obrigatório até, exato. Obrigatório. Depois que acabou a obrigatoriedade, o que eu percebi é que a nossa empresa, ela é muito culturalmente muito organizada, temos processos muito claros. Segunda-feira a reunião é tal com essas pessoas, na quinta-feira com aquelas pessoas, o fluxo de trabalho vem daqui, vai para lá. Eu sou muito processual. Então, não estava tudo muito arrumado. Não era questão mais de ir para o escritório e fazer as coisas andarem melhor ou pior. Claro. Todo mundo andaria iguais, né? Qual a diferença que devido também talvez à maturidade dos nossos colaboradores, não era necessário que eles viessem para a empresa para dar prova de vida, ou seja, eu não preciso andar atrás deles para provar que eles têm que trabalhar. Então a gente propôs para a empresa toda a perguntar, olha, nós podemos continuar nesse escritório, e se continuarmos, então temos que vir cá todos trabalhar todos os dias, etc. Ou a gente pode dividir meio a meio, ou a gente pode testar uma maneira de trabalhar que a gente chamou de fluida, em que a gente tem um hub de trabalho ali, não será esse escritório, será um outro espaço criado de raiz para isso, mas mais pequeno, com certeza, mas que tem um pouco mais de aspectos lúdicos, e que as pessoas vão se quiserem quando quiserem. Claro. O que vocês acham? Para nossa surpresa, 100% das pessoas disseram não, é isso que a gente quer. Aí, graças a Deus, por favor, mesmo isso. A gente logo, bom, se é para ser assim, não vamos esperar até o final do ano, quando a gente tiver que ser do escritório, vamos testar desde já. Testamos 2 semanas, perfeitamente normal, assumimos, não temos nenhum problema com isso, pelo contrário, um preconceito, e assim estamos a trabalhar. Então, na verdade, sim, nós somos uma agência, nós encontramos todos uma vez por mês em algum lugar físico. Até agora foi na agência, mas já mês que vem, daqui a 2 meses, a gente vai fazer isso num restaurante, vai fazer isso num ginásio, vai fazer isso num piquenicão, vai fazer isso numa visita a um museu. Vamos colocar conteúdo cultural de team building para que esse encontro seja memorável e que seja realmente uma coisa muito positiva. E depois, quem quiser ir lá na agência, terá sempre um lugar para trabalhar. E, obviamente, em determinados processos ou projetos, a gente pode ou deverá ter encontros, encontros físicos de 2, 3 pessoas para que isso funcione. Já para nós já é passado. Porque o futuro para muitas empresas, para nós, já é tão 2022. Sim, claro. E agora estou curiosa, considerando que a FCB ganhou o primeiro Grand Prix em Cannes, o que é que tu dirias a quem nos está a ouvir que é uma característica, um ponto fundamental que tem que estar em qualquer projeto? Se tivesses que realçar assim uma coisa fundamental de estar, o que é que tu dirias? Eu vou responder com uma resposta que eu dei há cerca de 8 anos, quando eu recomecei meu trabalho na FCB, e perguntado, né, e sobre Cannes, inclusive, assim, qual era o caminho que eu via como sendo para que Portugal voltasse a ter em Cannes um desempenho parecido com o que tinha dos anos 90, ou início dos 2000. Eu falei assim, olha, eu não sei qual é o caminho, não tem solução, não tem bola de cristal. Mas uma coisa eu sei, as ideias de Portugal que venceram lá fora sempre foram ideias simples, ideias com grande apelo local, ideias que não têm grande produção, mas tenham um craft bem desenvolvido, até por ter essa característica de uma certa ligação à nossa maneira de ver o mundo, não tem que ser folclórica e não tem que necessariamente ter a ver com a cultura específica de Portugal, mas tem a ver com a nossa maneira de ver o mundo. Latina, enfim. O caminho é esse. Então, ideias simples, bem produzidas, no sentido de que o craft dela é desenvolvido, não tem a ver com bem produzido, porque tem muito dinheiro. Claro. Elas não podem ser overproduced, elas não podem parecer ser caras. Se elas parecem ser caras, elas ficam baratas em relação ao que é o caro dos outros. Né? Claro. E essa coisa de se você consegue fazer algo que soe bem na sua aldeia, é bem possível que ela soe bem
para outros mundos. O meu trabalho do passado, que ganhou, que chegou lá fora, a maioria desse trabalho são coisas que é perfeitamente entendíveis e inteligíveis em Portugal. Algumas delas até necessariamente a ver diretamente com a cultura portuguesa ou com esse lado mais latino de ver o mundo, mais bem-humorado, um pouco irônico, etc. Esse é o caminho das pedras. Esse projeto que nós tivemos lá em Cannes esse ano é basicamente o que eu descrevi há 8 anos atrás. A gente tentou, não todos os anos ganhar o Grande Prêmio, não é isso, mas a gente foi fazendo trabalhos com essas características ao longo dos anos. Uns foram mais premiados, outros menos premiados, uns foram premiados em todos os festivais, menos Cannes. Até que chegou nesse que logo no primeiro festival que ele participa, que foi Cannes, entrou logo a bola. Às vezes acontece, às vezes tem esse golo do Éder que você mete. Mas o que nós temos é o nosso método, é a nossa visão, que não é segredo nenhum, é partilhado, que depois cada cozinheiro tem que saber colocar o tempero certo para que esse prato funcione no final. Digamos que a gente tem que ter uma criatividade com coentros. Então, a gente tem que saber como usar os coentros. Se você não souber usar vai ficar ruim. Mas se souber usar bem os coentros vai ficar maravilhoso. Sim, se temperares bem, consegue-se sempre um ótimo resultado. Então, e considerando agora mais para o lado dos prémios lusófonos da criatividade, vocês ganharam na última edição um total de 15 prémios. Ainda é bastante. O que é que tu dirias que é o segredo, ou então que ponto é que tu vês comum nestes trabalhos todos, nestes em particular? Há alguma coisa que se realce, ou existe algum segredo, lá está, para além daqueles que já partilhaste de Cannes, que possas partilhar com quem nos está a ver? Além desses códigos, né, desse tom, né, da simplicidade, etc. Tem uma coisa que a gente procura ter muito em todo o trabalho do dia a dia, que é uma coisa chamada consistência. E você percebe isso olhando as peças, ou seja, esse anúncio, essa ideia, ela faz todo sentido para essa marca. Há uma coerência entre marca, ideia, etc. Então, a gente costuma não ter coisas criativosas, ou seja, que até podem ser criativas, mas que não têm, digamos assim, grande lógica no mundo real, que não se... Isso vale para tudo, vale desde quando estamos a trabalhar para uma ONG, para uma empresa do terceiro setor. Ela é do terceiro setor, é uma causa pública, mas essa causa tem que ser honesta em si mesmo. Claro. Ganhar um prêmio será o passo seguinte, não é o passo anterior. Claro. 80% do que nós fazemos para o terceiro setor sequer é enviado para festival. São coisas que elas são criativas, mas elas estão no mundo real. E há umas que, além de ter tudo isso, elas conseguem, não. Temos aqui algo que já é uma linha um pouco acima, que há aqui elementos de originalidade que faz com que a gente possa enviar para um festival, seja o Luso ou seja Cannes. Então, a nossa grande diferença entre um festival e outro, em geral, os trabalhos até são os mesmos, né? É mais tem a ver mesmo com a possibilidade de você enviar um determinado número de peças para o Luso, que acho que representa muito mais, digamos, o raio-x do dia a dia, da vida no país, ou para Cannes, que eu só mando 3 peças, porque, além de ser muito cara a inscrição, significa que ali tem uma guerra de gigantes e nem tudo tem esse peso para chegar ali. E nós temos que ter o primeiro critério, né? Eu costumo falar com o pessoal, a gente não ganha nada por enviar coisas só por enviar. Então, nós mesmos temos que ter uma noção do o que a gente quer enviar e por que a gente quer enviar. Então, ganhar será uma consequência. Claro, boa. Agora, para o fim, eu tinha feito aqui umas questões um bocadinho mais pessoais, para ver se tu podes partilhar connosco. Basicamente é como se fosse o jogo do preferes. Eu vou-te dizer, preferes isto ou aquilo, e é para responderes com a maior honestidade possível. Então, o que é que escolherias? Gin ou cerveja? Gin. Cerveja empapuça um bocado. Né? Normalmente eu prefiro cerveja, mas eu sei que gin é mais a minha... Ok, mais a tua onda.
Agência ou teletrabalho? Já sei que a tua resposta, se calhar, nesta é mais fluido. Eu não sei teletrabalho, mas no sentido que eu prefiro dizer trabalho fluido. Ou seja, eu Exato. não gosto da palavra teletrabalho, não gosto da palavra trabalho remoto. Sim, eu acho que fluido aplica-se melhor. É fluido, a gente está em todo lado. A gente está aqui e está do outro lado também. Exatamente. Prefiro. Ténis ou chinelos? Ah, chinelos. Sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Eu estou de chinelos agora, eu estou em casa. Eu vou-te ser sincera, todos os criativos me respondem chinelos. Toda a gente que vem mais da área da criatividade responde-me sempre chinelos. E agora com o regime fluido até consegues, acredito, estar até descalço se quiseres. Exato. E esqueceste o telemóvel em casa ou não beberes café? É mais fácil eu não beber café. É? Ok. Consegues passar bem. Num cômodo da casa, começo a ficar nervoso. Exato. Isso está contactável o tempo todo. Séries e pipocas ou atividades ao ar livre? A minha realidade é mais séries sem pipocas. Mas eu gosto muito de fazer atividades ao ar livre, mas a minha realidade é mais séries. Ok. Doces ou salgados? Ah, doce. Doce sempre. Até porque é proibido e não posso, então e tudo o que é proibido também é assim um bocadinho mais apetecível, não é? Cozinhar ou ir jantar fora? Eu gosto de cozinhar, mas eu adoro não perder tempo e comer fora. Eu acho bastante agradável, embora faça muito pouco hoje em dia, mas não comer fora. E férias em Portugal e no Brasil ou fora de Portugal e do Brasil? Se tivesses que escolher. Normalmente férias para mim só tem 2 lugares possíveis, ou numa praia em Portugal, ou Los Angeles. Eu sou encantado por Los Angeles e tento sempre ir lá, já morei lá e tento ir uma vez por ano. Eu estava fazendo isso antes da pandemia, mas com a pandemia parei, mas já estou vendo se eu consigo ir lá esse ano ou no começo do ano que vem. E mesmo o Brasil, para mim, é menos regular. Eu posso ficar menos de anos sem ir, não faço questão. Ok, pronto. Estas eram as questões que eu tinha preparadas para ti hoje, mas está à vontade para acrescentar o que quiseres. A quem nos está a ouvir, não? Está tudo? Então, muito obrigada, Edson, por fazeres parte aqui um bocadinho desta rúbrica e muitos parabéns mais uma vez. E até breve. Aliás, até dia 21. Até o dia 21 falaremos. Exatamente. Então vai, Edson, adeus. Um beijinho.